Fala comigo, rapaziada, sejam muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisar os jogos do dia 17 de abril de 2021, sábado. Só que antes, se você não é inscrito no canal, clica no botão de se inscrever, ativa o sininho, tô todo dia trazendo palpite para vocês e também trazendo um conteúdo, bem legal para você evoluir como um trader, beleza? Então, sem mais delongas, vamos embora para os jogos. Bom, sabadão sempre tem muitos jogos e amanhã não vai ser diferente. Destaque para a final da Copa do Rei e semifinal da FA Cup com o Clássico da Inglaterra. Mas, primeiro vamos começar no nosso padrão, vamos para a Premier League. Já deixei aqui separado o jogo do Newcastle contra o West Ham. Bom, esse é um jogo para tomar muito cuidado com o mercado de resultado, porque você vai olhar ali e vai ver que o West Ham é o quarto, o Newcastle o 17º, vitória tranquila? Não é assim. O West Ham vem numa fase excepcional, é o quarto colocado, tem jogado muito bem, é um time que faz muitos gols. Porém, o Newcastle ele tem jogado bem também. Ele não tem conseguido vencer, apesar de ter vencido a última com um golaço do Maximin. Ele tem jogado bem, ele tem vendido muito caro suas derrotas e os empates. Vejo muito mais um jogo para gols, até porque se você olhar os 3 últimos jogos do West Ham, todos eles ele fez 3 gols. O Newcastle também sempre tem gols em seus jogos. Vejo sim uma boa oportunidade para a gente buscar um over 1,5. E se você for um pouco mais ousado, dá sim para buscar o ambas marcam, porque o West Ham é um time que faz muito gol e também é um time que leva muito gol. E o Newcastle jogando em casa, acredito que ele não vai ficar recuado, ele vai para o ataque sim. Podemos ver um jogo de muita trocação ali. E pode ser sim que o West Ham consiga uma vitória. Se o West Ham impor seu futebol, jogar em cima, tem um time melhor, dá sim para buscar essa vitória. Porém, pré-live eu cravo muito mais um mercado de gols. Beleza, rapaziada? Southampton passei. Vamos para o jogo do Wolverhampton contra o Sheffield. Bom, o Wolverhampton não vem numa fase boa também, é um time que tinha começado bem, depois foi mal, aí fica aí capengando, para cima e para baixo. Bom, ele vem numa race ruim, que se você ver, só ganhou o último jogo dos últimos 5, perdeu 3, mas vai enfrentar o Sheffield. E eu gosto de jogar contra o Sheffield. É o Sheffield e o Dijon na França. Se você olhar ali, vocês que não conhecem o time do Sheffield, vou colocar a classificação para vocês. Em 31 partidas, ele só conseguiu 14 pontos. É um time muito fraco, é um time muito ruim. E mesmo o Wolverhampton não atravessando uma fase boa, eu vejo sim uma boa vitória do Wolverhampton em casa. Cara, não tem como buscar outra coisa senão essa vitória, beleza? Indo agora para a Bundesliga, já separei aqui o jogo do Borussia Mönchengladbach, contra o Eintracht Frankfurt. O jogo do Eintracht é gol, é jogo para gols. No último eu cravei 1,5 gol, cara, bateu acho que em 10 minutos, em 7. Sei que foi muito rápido, fez 2-0 aí, acabou que foi 3-2 o jogo, se eu não me engano. O jogo do Eintracht é jogo para gols, é um time que vai muito para o ataque e também toma muito gol de contra-ataque. Eu colocaria aqui um ambas marcam, colocaria aqui também mais de 2,5 gols. Cara, o jogo do Eintracht Frankfurt é muito difícil não bater. Bom, vamos agora para o Wolfsburg contra o Bayern de Munique. Bayern de Munique que foi eliminado. Eu tô achando muito estranha essa odd aqui do Bayern, para ser sincero, foi a coisa que mais me chamou a atenção, uma odd de 1,90 para o Bayern no campeonato alemão. Independente da fase que o Wolfsburg atravessa, cara, é o Bayern de Munique. O Bayern de Munique foi eliminado, ele só tem um campeonato alemão de título importante para ele buscar, ele vai buscar sim, ele não vai deixar o Leipzig passar ele. E, para ser sincero com vocês, eu já vou entrar hoje nessa vitória aqui, porque eu acredito que até amanhã essa odd já vai ter mexido. Eu vou olhar aqui as escalações, mas eu acredito que o Bayern vai com o time titular, ainda sem o Lewandowski, vai com o time titular, até porque não tem por que poupar, o time foi eliminado, eu acredito que o pessoal deve estar com sangue no olho para ganhar alguém, e para mim quem vai pagar esse pato é o Wolfsburg, quiçá até vai tomar uma goleada, mas também não posso ficar falando muito que vai que o Bayern perde aí eu fico mal. Mas, cara, uma odd de 1,90 do Bayern, pra mim, é motivo para entrar. Aí se o Bayern estiver jogando mal, Deus sabe. Porém, eu vejo sim essa vitória tranquila do Bayern. Outro jogo que eu separei aqui é o jogo do Borussia Leverkusen. Ai, caralho.
Outro jogo que eu separei aqui é o do Bayer Leverkusen, vai enfrentar o Colônia. Cara, muito difícil buscar essa vitória do Bayer Leverkusen. Outro jogo ele jogou, se eu não me engano, foi contra o Hoffenheim. Cara, jogo que dava pra ele ganhar, ele não ganhou, ele na verdade não fez nem um gol. O jogo foi 0-0, um jogo morto. Mas nesse jogo eu vejo um cenário diferente porque o Colônia é um time muito ruim. Se você olhar aqui, essa race do Colônia tá com 3 derrotas e 2 empates nos últimos 5 jogos, vem de 2 derrotas seguidas. Cara, se o Bayer Leverkusen não ganhar em casa do Colônia, aí fica difícil. Aí eu aborto todos os meus backs no Bayer Leverkusen. Se você já perdeu totalmente a confiança, eu ainda tenho 1% ali, mas se você já perdeu toda a confiança, entra no over 1,5. Acho um excelente mercado, porque o Colônia é um time que gosta de levar muito gol. Aí depois leva o gol, vai todo pro ataque, acaba levando mais. Vejo sim uma boa partida para gols. E eu também vou tentar buscar essa vitória do Leverkusen amanhã, beleza? Vamos mudar o país, vamos para a Série A Calcio, vamos para o campeonato italiano. Bom, separei aqui o jogo do Sassuolo contra a Fiorentina. Para mim é um jogo para gols, eu não cravo vitória aqui. No último jogo, o Sassuolo jogou com o Benevento, o Sassuolo jogou muita bola. Se o Sassuolo jogar igual contra o Benevento, eu posso tentar buscar uma vitória, porque o Sassuolo não estava nem deixando o Benevento contra-atacar. E eu peguei uma odd, acho que de 2,25. Uma odd muito boa. Porra, Sassuolo jogando sozinho. Enfim, vai jogar amanhã em casa contra o Fiorentina. Acredito sim que seja um jogo para gol. O jogo do Fiorentina você vai ver também que normalmente ambos marcam. E é isso que eu vou aconselhar a princípio. Ambos marcam ou mais de 1,5 gols. Porém, se o Sassuolo tiver no padrão que eu falei para vocês, cara, podem tentar buscar a vitória, porque jogando em casa o Sassuolo é um time muito forte. Vamos para aqui, Campeonato Português, Benfica contra o Gil Vicente. Não tenho muito o que dizer, Benfica vem atravessando uma fase excelente. Deixa eu ver aqui, eu tenho que gravar essa vitória, porque acho que é a terceira vez que eu estou vendo quantas vitórias o Benfica tem seguido. O Benfica tem 7 vitórias seguidas, vai enfrentar o Gil Vicente, que viveu um momento bom aqui, ó, mas não tem como. O Benfica, quando ele tá encaixado, é muito difícil de segurar, e jogando em casa, com uma odd em torno de 1,2, vejo uma boa odd para a gente buscar o handicap -1, beleza? Vamos agora para o jogo do Braga contra o Rio Ave. O Braga que decepcionou a gente em casa na última partida. Tava amassando, jogou, fez um gol, aí depois tomou outro gol rápido e ficou por isso mesmo. Não justificou a vitória, a possível vitória, não jogou tão bem assim no segundo tempo. Não é aquele Braga que a gente vê sempre em cima ali, sufocando o adversário. Mas, jogando contra o Rio Ave, cara, não vou cravar essa vitória não, rapaziada. Apesar do Rio Ave estar mal, ó, tá 4 jogos sem vencer, eu vejo aqui muito mais um jogo para gols, pra gente buscar um over 1,5, ou então um over 2,5, beleza? O jogo do Braga normalmente é jogo de gols, é jogo que a gente vai buscar gols. Porém, se o Braga estiver em cima, o Braga estiver no padrão Braga de jogar, né, como time grande, sufocando o adversário na defesa, cara, uma odd muito boa pra gente buscar essa vitória do Braga. Vamos agora, caraca, 3 jogos eu marquei da Rússia aqui, hein? Ah, esse jogo aqui, ó, jogo do Lokomotiv com o Rostov. O Lokomotiv, me deu 2 greens seguidos, é um time que eu gosto muito de jogar na Rússia. O Rostov, ele é o 9º colocado, é um time que vem numa race, ruim, só ganhou uma dos últimos 5. O Lokomotiv vem numa race excelente, tanto que eu falei que eu já peguei 2 greens com ele. Cara, eu tô achando muito estranha essa odd, não sou acostumado a ver essa odd pro Lokomotiv, as que eu peguei foram bem inferiores. Então, chegando amanhã, Lokomotiv time titular, Lokomotiv bem na partida, vejo sim com muito bons olhos a gente buscar essa vitória devido à odd que nós pegamos, beleza? Outro jogo aqui é um jogo do Rotor contra o Dinamo Moscou. O Rotor é um time muito, muito, muito fraco. Se você olhar aqui, ó, das últimas 5 partidas ele perdeu 4 seguidas e empatou outra. Deixa eu ver quantos jogos ele está sem vencer. 24, sem vitórias, 5 mesmo. Tá a 5 jogos sem marcar gols. Então, eu vejo sim uma boa possibilidade da gente buscar a vitória do Dinamo Moscou. Porém, confesso para vocês que eu não conheço o time. Eu só faria essa entrada se começasse o jogo, eu visse que o Dinamo estivesse mostrando o padrão, aí daria para entrar. E nessa situação que o Rotor se encontra, eu acho sim que dá pra gente buscar essa vitória, beleza? Mas é aquilo, cautela, espero o jogo começar.
Bom, outro jogo que temos aqui é o jogo do Zenit, que já é praticamente campeão, vai ser muito difícil tirar esse título dele, vai enfrentar o fraco Krasnodar, que essa temporada vem muito mal, ele era um time, não sei se você lembra, mas ele estava na Champions League, estava no grupo do Sevilla, e esse ano não justificou essa presença dele na Champions League, é um time que está em 10º colocado, cara, que temporada ruim do Krasnodar. E numa odd de 1,65, vindo de 4 vitórias seguidas, querendo confirmar esse título, eu vejo sim uma boa vitória do Zenit. É um jogo também para gol, o jogo do Zenit também não, sempre tem gols, tem pelo menos 1,5, mas eu acredito sim nessa vitória pelo momento ruim que vive o Krasnodar. Acho que a gente vai pegar uma odd bem melhor nessa vitória do que no over, beleza? Bom, indo agora para o Turcão da Massa, temos o jogo do Göztepe contra o Galatasaray. Bom, eu não vou cravar nada porque esse time, tudo time safado, o Galatasaray e o Fenerbahçe jogando fora de casa, onde que eu gosto é o Besiktas. Aqui, ó, se você olhar, o Galatasaray tá mal, vem de 2 derrotas, um empate. Tá numa odd muito boa. Cara, mesmo se o Galatasaray apresentar padrão de back, toma muito cuidado para entrar, porque esse time perde muito gol. O Galatasaray vai, igual o último jogo aqui, o Galatasaray perdeu uns 350 gols. Então, pô, ainda mais jogando fora de casa, toma cuidado, beleza? Se você achar assim que tá um padrão mais muito, muito grande, aí você pode entrar. Mas eu não cravaria já essa vitória do Galatasaray não, beleza? Agora indo para a FA Cup, partida de cachorro grande, partida de semifinalistas da Champions League, jogo do Chelsea contra o Manchester City. Cara, o Manchester City é o melhor futebol do mundo atualmente. O Guardiola, ele reviveu o Guardiola dos bons tempos de Barcelona, de Bayern, está revivendo agora no City. E com uma odd de 1,80, é uma boa odd para a gente buscar a vitória do City pelo futebol. Independente do momento do Chelsea, cara, é o City. City esse ano é o City e acabou. Mas só tome cuidado com as escalações. De repente podem poupar jogadores, o City pode poupar, o Chelsea pode poupar também, jogadores que acabaram de disputar a Champions League. Tome muito cuidado com a escalação, né? Porque se o City vier com as reservas e o Chelsea for com titular, eu acho que já vai ficar também um pouco mais difícil para o City, beleza? Olha as escalações ali, se sentir que o time do City tá legal, para mim é jogo para entrar no City. Para mim, todo jogo é para entrar no City esse ano, beleza? Só fica ligado na escalação. E tome muito cuidado com o mercado de gols, que apesar do City fazer muitos gols, o jogo do Chelsea tem aquela tendência de ser aquele jogo amarrado, aquele jogo que é um gol, no máximo 2, beleza? Cuidado com esse jogo, mas vai ser um bom jogo para assistir. Bom, segundo jogo bem decisivo que temos amanhã, a final da Copa do Rei, é o jogo do Atlético Bilbao, vai enfrentar o Barcelona. Bom, uma odd de 1,53 não é injusta, mas também não acho que é tão justo assim. Acho que poderia pagar 1,7. É porque o Barcelona ele vive um bom momento, ele voltou a jogar bem. Apesar de ele ter perdido para o Real Madrid, que também é outro time que vive um outro grande momento e estava jogando em casa também. O Barcelona, ele frente a esses times, ele voltou a dominar, o Messi está jogando muita bola, o Griezmann voltou a jogar bola. Se não me engano, é a primeira vez que estou vendo o Griezmann jogando bola no Barcelona. Pedri joga muito. Então, cara, não tem outra coisa aqui a ver senão uma vitória do Barcelona, dá para buscar. O Atlético Bilbao é um time copeiro, beleza? Tome muito cuidado que é um time muito chato de enfrentar. Na Supercopa, não sei se foi Supercopa da Espanha, não lembro o que foi, o Bilbao que eliminou o Barcelona. Então, tome cuidado com essa vitória tranquila. Mas, se o Barcelona estiver botando o padrão dele de jogo, não deixar o Atlético Bilbao sair no contra-ataque, é back Barcelona. Anda Paulista, rapaziada, toma muito cuidado. Tem um jogo aqui do Bragantino, mas o Bragantino jogou ontem, aí ganhou ontem do Inter de Limeira. Aí provavelmente amanhã vai jogar o reserva, pelo que eu vi o Bragantino tá titular e reserva. No último jogo dos reservas o Bragantino apenas empatou, então toma muito cuidado aí se você quiser buscar essa vitória do Bragantino. Bom, vamos para a terceira divisão da Inglaterra, o jogo do Hull City contra o Fleetwood Town. O Hull City é um time muito bom, gosto muito dele, ele começou bem o campeonato, depois ele deu uma oscilada, mas voltou a jogar muito, está invicto, vem de 3 vitórias seguidas e jogando em casa. Vejo sim essa vitória do Hull City, não tem muito o que falar, tem o Peterborough que joga hoje, e ele está a 3 pontos do Hull City, e o Hull City não vai deixar o Peterborough chegar.
O City não vai deixar o Peterborough encostar, beleza? Então vamos aí. Bom, rapaziada, eu que gosto muito das ligas asiáticas, o japonês eu tenho acertado, acho que umas 3 rodadas eu tenho acertado todos os jogos, mas não vi oportunidade boa para jogar amanhã. O Nagoya não joga e o Kawasaki Frontale também não joga. Os outros times aqui, até o Lanterna vai enfrentar o Vice-Lanterna, eu já dei uma olhadinha aqui e não vejo com bons olhos assim essa vitória. Eu teria que estar acompanhando o jogo, tem um jogo até legalzinho aqui que é o do Vissel Kobe, só que o Shannon é um time muito chato, ó, empatou 3 e ganhou uma. Toma muito cuidado quando for entrar assim nesses campeonatos japoneses. É bom dar uma olhada nos jogos, acompanhar o jogo e assim fazer uma entrada, beleza? E eu pulei todos. Coreia também pulei, que Jeonbuk Motors e o Hyundai não jogam, deve jogar amanhã, na madrugada de sábado para domingo. Bom, e agora para o Campeonato Carioca, tem o jogo do Fluminense contra o Botafogo, clássico. Eu vou ficar de fora, o Botafogo acabou de ser eliminado, o Botafogo é um time muito fraco. Muito fraco. Acredito sim que o Fluminense tem a chance de ganhar, mas sendo clássico carioca, eu não cravo nem jogo para gols, porque o jogo do Botafogo também não é jogo para ter muito gol. Não tem nem odd aqui pra gente ter uma noção, então eu pulei. Se achar alguma oportunidade no jogo, mas pré-live, tô fora. O jogo aqui é do Portuguesa contra o Flamengo. Ih, Mengão que perdeu pro meu Vasco ontem, eu nem acreditava nesse vitória. Acho que nenhum vascaíno, tipo, ele podia torcer, mas acreditar que vai ganhar é muito difícil. O time do Flamengo é um time excepcional. Mas jogou contra o Vasco, tomou 3, fez um gol ali de honra no final. Acho que agora vão ter que pagar o Arrascaeta, né? Porque senão o Arrascaeta ficou difícil. Bom, o Flamengo é um excelente time. A pergunta é, a questão que fica é, o Flamengo vai jogar com os titulares ou não? Porque, o Flamengo jogou ontem. Sim, jogou ontem com os titulares. Deveria poupar amanhã. Mas perdeu um clássico. Tomou 3 do adversário que o Vasco não ganha, sei lá, uns 6 anos do Flamengo, 5 anos. 17 partidas, se não me engano. 16 ou 17, né? Não sei se parou na 17 ou se não chegou na 17. Mas às vezes essa pressão que cria em cima de apenas um jogo, cara, o Flamengo acabou de ser campeão, mas clássico é complicado. Aí cria uma pressão em cima de um jogo e de repente joga os titulares. Se jogar com o titular, é Flamengo -1, o handicap. Não tem outra coisa. Se jogar com reserva, eu tô fora. O time do Flamengo reserva também é bom, mas eu tô fora. Beleza? América e Coimbra. Cara, o América tá ali, ó, deu uma oscilada, mas ganhou na Copa do Brasil. Então acredito sim que o América vai ganhar amanhã. Como não tem odd, eu não vou fazer nenhum prognóstico, mas se tiver uma odd legal, vejo sim essa vitória do América em casa. Outro jogo que temos aqui é outro jogo de um time que eu também gosto muito, Ferencváros, também de uma race boa, deu mole aqui no último jogo, empatou, mas é um time super líder. Vou mostrar a classificação para vocês não verem que eu tô mentindo, ó. 65 pontos, está 13 pontos na frente do segundo, vai enfrentar o modesto 7º colocado, está numa race que é razoável para ele ali, 1.44, e vejo sim com bons olhos a gente buscar essa vitória, beleza? Tem jogo aqui, o playoff da Liga de Israel, o Maccabi Haifa aqui, foi o segundo colocado na fase de pontos corridos, é um excelente time para mim, ele e o Maccabi Tel Aviv são um time que jogam sozinho, e jogando em casa, vejo sim com bons olhos essa vitória. A odd não está muito boa, está em torno de 1.36, mas se essa odd subir, dá pra gente buscar. E se você for um pouco mais ousado, pode colocar o handicap -1, porque o Maccabi Haifa ele ganha sim por 2 gols de diferença a maioria dos seus jogos. Beleza? Deixa eu ver se eu marquei mais alguma coisa aqui. E para finalizar o nosso sabadão, super clássico aqui na Ucrânia, o Shakhtar contra o Dinamo, são as equipes que brigam ali pelo título sempre. Deixa eu ver a diferença de ponto entre eles. Caraca, a diferença está muito grande. Tá 7 pontos. Bom, o Shakhtar Donetsk que está 7 atrás, ele vai partir para cima dessa vitória, ele tem que ganhar, não tem outra opção. Tem que ganhar porque de 7 já vai para 4, aí ficam 2 jogos. A diferença não é tão grande assim, né? Mas, mesmo o Shakhtar jogando em casa, mesmo o Shakhtar precisando da vitória, tome muito cuidado, porque o Dinamo ele não é líder à toa, ele não está com 7 pontos de vantagem à toa, é um clássico. Eu cravo aqui um jogo para gols, eu acredito aqui que ambas marcam ou mais de 1,5 gol no safe ali, porque justamente pelo fato do Shakhtar ter que ganhar, ele tem que ganhar para tirar essa diferença.
Então ele vai partir para cima sim, pode dar contra-ataque para o Dinamo, que também é um excelente time. Vejo um grande jogo para gols. O Shakhtar, o 0x0 não é bom para ele. 0x0 é derrota nessa altura do campeonato. Então o Shakhtar vai sim para frente e vejo sim uma grande oportunidade da gente buscar gols nessa partida. Beleza? Bom, rapaziada, então fechamos nosso sábado de jogos, deu jogo pra caramba. Espero sim que a gente tenha a sorte que a gente anda tendo nos 2 últimos finais de semana. Graças a Deus, desde que eu comecei o canal, final de semana, a gente tem arrebentado, tem botado bastante porcentagem em cima da banca, desde que você esteja usando um mistake, como eu ensinei lá no meu vídeo de gestão de banca, beleza? Vou deixar até aqui passando no card. Então é isso, muita sorte pra nós, não deixa de fazer gestão de banca, fica ligado no canal. Não. Bom, rapaziada, então fechamos nosso sábado de jogos, deu jogo pra caramba. Tomara que a gente consiga repetir os 2 últimos finais de semana que a gente mandou muito bem, a gente conseguiu acertar quase tudo, botamos bastante porcentagem em cima da nossa banca, desde que você tenha entrado com 1%, igual eu ensinei no vídeo aqui que eu vou deixar no card sobre gestão de banca. Gestão de banca é o primeiro passo ali. Se você quer ser profissional, se um dia você quer viver disso, ou pelo menos até ganhar uma renda extra com isso, cara, você precisa saber o que é gestão de banca. Então, vou deixar aí no card, beleza? Outra coisa também, fica ligado no canal que eu tô trazendo um projeto para quem inicia do zero. Pô, é muito importante você ver, de repente tem alguma coisa ali que você não sabia, que você começou errado, você vai poder consertar, beleza? Se inscreva no canal, vai receber conteúdo, é palpite todo dia, a gente interagindo, beleza? Quiser entrar no Telegram, dá um salve lá no meu Instagram. Eu estou conversando, estou explicando como é a ideia do Telegram para o pessoal. Aí, se a pessoa quiser entrar, ela interage lá com a gente, no grupo dos nossos amigos. Beleza? Então é isso, muita sorte para nós. Tamo junto, muita fé. Bora para cima!